A paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos aqui no canal. Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 6, que tem por título A Evangelização dos Grupos Desafiadores. Vamos tomar por base o texto áureo da lição, que encontra-se em João capítulo 6, versículo 37, que diz assim: E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A verdade prática diz o seguinte: falar de Cristo às prostitutas, criminosos e viciados também faz parte da missão evangelizadora da igreja. Amém? Nós estudamos na lição anterior sobre a evangelização urbana. A evangelização urbana trata-se da evangelização na cidade, nas grandes metrópoles, onde se concentra mais pessoas. O evangelho tem que ser pregado para as pessoas, para as gentes. Como Jesus disse, ide todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele não especificou ninguém. Todos têm que conhecer o evangelho de Jesus Cristo. Então, esta lição que nós estudamos anteriormente, ela trata justamente da questão da evangelização voltado para o público que vive nas cidades. O evangelho pode ser pregado na zona rural, nas periferias, em qualquer lugar onde tiver pessoas, famílias, pessoas que precisam ouvir o evangelho de Jesus. Tem que ser anunciado. E agora nós estamos com a lição de número 6, que fala da evangelização dos grupos desafiadores. A igreja do século XXI, ela tem um grande desafio pela frente. Nessa dispensação, a igreja ela tem o desafio de pregar o evangelho aos grupos desafiadores. Quem são esses grupos desafiadores? As prostitutas, os homossexuais e os viciados. É muito fácil pregar o evangelho numa casa de família, para alguém que recebe de braços abertos, com alegria, com atenção e com respeito. Mas muitas das vezes não nos achamos capacitados ou até mesmo com a necessidade de pregar o evangelho para aquelas pessoas que vivem uma situação mais difícil. É muito fácil pregar o evangelho nas grandes cidades, nos bairros nobres, onde as pessoas têm educação, têm formação, onde você não se preocupa de estar ali fazendo um trabalho, porque você está vivendo numa sociedade onde existe pudor, onde existe respeito, tolerância, mas muitos, ou seja, poucos, têm coragem e até mesmo amor de pregar para aqueles que vivem naquelas zonas marginalizadas, naquelas áreas onde a violência é maior, onde a prostituição é maior, onde o vício é maior, onde sempre há crimes. Então essas áreas são mais difíceis. Mas o que a lição nos mostra dentro da palavra que nós lemos, que o Evangelho de Cristo não pode ser ignorado de forma alguma para essas pessoas.
Essas pessoas que eu falo, prostitutas, homossexuais e viciados, essas pessoas também merecem ouvir a mensagem do Evangelho. O que nós devemos aprender nesta lição, em primeiro lugar, é quais são os grupos desafiadores da evangelização. Existe grupo desafiadores na evangelização? Sim. O próprio Senhor Jesus, ele se deparou no seu ministério terreno com várias situações que foram verdadeiros desafios. Jesus, ele vivia numa sociedade preconceituosa, havia ali muitos tabus, havia ali muita intolerância. E Jesus muitas das vezes foi criticado, apontado. Por quê? Jesus, ele anunciou o evangelho para ricos e pobres, para mestres, para religiosos, mas também para publicanos, pecadores, pessoas enfermos, cegos, mendigos e até mesmo pessoas possessas de demônio, de espíritos malignos. Até mesmo aqueles que a sociedade desprezava como os coletores de impostos, os chamados publicanos. Os judeus odiavam aqueles que trabalhavam para Roma porque eles exploravam os impostos e se achavam injustiçados. Por isso, as pessoas que trabalhavam cobrando imposto para Roma era marcado e odiado pelaquela sociedade da época. Os samaritanos, estes, a Bíblia mostra a mulher falando com Jesus que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas Jesus, ele se comunicou com aquela mulher. Jesus ofereceu a ela da água da vida e aquela mulher viu que Jesus era um profeta vindo de Deus. Jesus chegou para um homem que coletava impostos, chamado Zaqueu, e disse: me convém pousar em tua casa. E aquele homem recebeu Jesus com braços abertos, de coração. O que nós podemos entender? Que ele também precisava, ele tinha necessidade de ouvir Jesus, de receber salvação. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque Zaqueu recebeu Jesus na sua vida. Quando chegou ali para Mateus, que estava na coletoria, Jesus disse: segue-me. E depois aparece Jesus na sua casa, jantando com publicanos, pecadores, estavam todos juntos ali se confraternizando naquela refeição. E os judeus, os fariseus, criticavam, zombavam, porque Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Aqueles homens criticavam os discípulos de Jesus, porque Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Mas veja o que Jesus disse. Mateus capítulo 9, e o versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Foi essa a resposta que Jesus deu para aqueles que criticavam, que zombavam, porque Jesus estava com publicanos e pecadores. Ora, Jesus, ele não veio
para os sãos. Primeiro, porque não havia ninguém nessa face da terra que estivesse são e digno, justificado diante de Deus. O Evangelho veio para libertar. O Evangelho veio para transformar vidas. Jesus ele não veio aqui para buscar e anunciar o Evangelho de Cristo para aquelas pessoas que se acham merecedoras, justas diante de Deus pelas suas obras religiosas. Jesus ele veio para aqueles que realmente se encontram enfermos por causa do pecado, escravizados por causa do pecado. A Bíblia ainda diz, o próprio Senhor Jesus falando em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja, Jesus ele chama a todos que estão cansados e oprimidos. Essas pessoas que vivem na prática do pecado, escravizado por vícios, prostituição, homossexualismo, não importa a situação pecaminosa que essas pessoas se encontrem. Lá no fundo existe uma voz gritante, pedindo por libertação, pedindo para que as correntes, as suas algemas sejam quebradas. E às vezes essas pessoas não têm força para isso, não têm chance para isso, não têm condições para isso. Todo o esforço humano para se libertar dos pecados pelo seu próprio recurso é inútil. Por isso eu digo que não há ninguém são diante de Deus. Por isso Jesus veio, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Por isso Jesus ele disse que não veio buscar ação não, e sim os enfermos. Jesus ele é aquele médico que dá a solução, a cura dos enfermos, porque ele é o Salvador do mundo. Então, se o próprio Senhor Jesus não excluiu os pobres, não excluiu as prostitutas, não excluiu as pessoas mendigas que mendigava, que era desprezada pelaquela sociedade. Jesus ele não desprezou os publicanos que os judeus odiavam. Jesus ele não desprezou os publicanos que os judeus também desprezavam. Até mesmo aquelas pessoas oprimidas por demônios, por espíritos malignos, que viviam vagando, ao se deparar com Jesus, Jesus ali libertou, deixando aquele homem em um novo aspecto, em perfeito juízo. Todos que viram se admiravam, porque teve um encontro com Jesus. Jesus não ignorou essas pessoas. Jesus não desprezou, porque ele disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então, todos que buscam alívio em Jesus encontram a paz, o alento, o amor, o perdão, a salvação. Devemos entender que Jesus ele nos traz uma grande lição. O Evangelho é para todos, para pretos, brancos, ricos e pobres. Não importa a situação que vivam, todos precisam ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo. E esse é o grande desafio da igreja do século XXI. Pregar o Evangelho a esses grupos desafiadores. O comentarista da lição faz aqui especifica, grupos desafiadores, porque
pouco se vê evangelizando pessoas que vivem na prostituição, no homossexualismo e até mesmo os viciados. Essas casas de recuperação de pessoas tóxicas nem sempre são eficazes em suas obras para libertar essas pessoas. Porque às vezes tentam recuperar, sanar os problemas da carne, físico, mas a situação espiritual que essas pessoas vivem oprimidas, somente a palavra de Deus, somente o Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, é que pode libertar essas pessoas. Então, a nossa lição que devemos entender, compreender nessa lição que fala sobre a evangelização dos grupos desafiadores, é que essas pessoas não podem ficar sem a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Não podemos excluí-las. A igreja ela tem que desempenhar um papel, um programa de evangelização que atenda essas pessoas. Até mesmo aqueles que vivem ali nos presídios. Ah, mas eles cometeram um crime, estão ali porque merecem. E as pessoas ainda acham assim que por ter cometido os crimes indignos de receber o perdão de Deus. Mas o Evangelho de Cristo também é para esses. Criminosos estão presos e não devemos ignorar o Evangelho para essas pessoas. Quantas pessoas vivem em meio a essa situação deplorável, querendo libertar dessa vida, da prostituição, do homossexualismo, da vida de violência, de assaltos, de roubo, de droga, dos vícios, e não conseguem, porque vivem escravizadas. Mas Jesus, ele é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, mas essa verdade só pode chegar a essas pessoas se houver alguém que pregue. Às vezes as pessoas criticam quando alguém que cometeu alguma coisa no passado aparece na igreja com a Bíblia, servindo a Deus, dando a paz. Eu digo, olha, fulano fez isso, fez aquilo, era isso, andava assim, praticava toda sorte de pecado, de iniquidade, e agora está na igreja. Aquela pessoa alcançou o perdão de Deus. Aquela pessoa está agora vivendo livre diante de Deus. As pessoas não entendem, criticam, mas nós que somos a Igreja de Cristo devemos ajudar essas pessoas a se erguer na fé e não ignorar para aqueles que estão ali mergulhados na prática do pecado, escravizados pelo inimigo de nossas almas. Quantas pessoas estão indo para o inferno, quantas pessoas morrem prematuramente porque vivem numa vida miserável por causa do pecado. Portanto, a Igreja de Jesus Cristo, através do Evangelho de Jesus que liberta, tem a responsabilidade de anunciar a mensagem de salvação para que essas pessoas alcancem o perdão, nem que seja na última hora. Veja que Jesus, estando lá com seus braços abertos naquela cruz, sofrendo grandes dores, desprezo, do lado um daqueles homens que estavam crucificados, que era um ladrão, estava ali pagando pelos seus erros, pelos seus crimes. Aquele homem arrependido certamente ouviu falar de Jesus. Por isso que ele chegou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, naquela situação de sofrimento,
de dor. Não hesitou em nenhum momento. Jesus, ele olhou para aquele homem com aquele esforço em meio à dor, as grandes câimbras de estar ali aquele tempo todo perdendo sangue naquela posição desconfortável. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso? O amor que Jesus tinha em salvar aquelas pessoas. Então precisamos ter amor, compaixão pelas almas, pelas vidas que precisam de Jesus. Amém? Temos a responsabilidade como igreja anunciar o Evangelho, e mesmo que os grupos aí fora sejam desafiadores, não vamos ignorar de pregar o Evangelho para essas pessoas, porque o Evangelho de Jesus Cristo é inclusivo e não exclusivo. O Evangelho não é para uma pessoa, classe específica de pessoas. O Evangelho é para todos que creem, para todos que querem libertação. O Evangelho é para todos aqueles que querem se libertar. O Evangelho é para aqueles que querem encontrar o alívio em Jesus Cristo. Por isso, ele disse que não precisa de médicos são, mas sim os doentes. Todos que estão doentes pelo causa do pecado têm que ouvir a mensagem do Evangelho. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?